Bom dia! Hoje nós vamos relembrar as dobras do arco ideal. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a parábola para a gente poder começar a fazer o arco. Então, nós vamos pegar um alicate 442 e um pedacinho de algodão para a gente poder fazer a parábola. A gente pega o alicate de maneira perpendicular ao fio, né? Então não pode ter inclinação nem assim nem assim. A gente segura firme. O alicate não pode ter bambeamento na hora que você segura o fio, né? Eu normalmente seguro o alicate com a mão esquerda e faço a conformação do arco com a mão direita. Então pego um pedacinho de algodão e faço esse movimento, dando uma forma de parábola. Aí confiro na carta se está simétrico, é o primeiro passo. Então aqui eu vou usar a carta que eu uso normalmente e a gente vai colocar aqui. Primeira coisa, ver se está no plano, né? Aqui eu já estou vendo que não está. Então, quando a gente faz a parábola e não está no plano, a primeira coisa que a gente faz é olhar a parábola para ver se existe alguma curvatura. E aqui eu já vejo uma curvatura assim bem visível. Então, com a mão eu vou trabalhar na direção oposta. Eu vou trabalhar com essa carta aqui, que é uma carta um pouquinho mais aberta, então eu vou encaixar o fio e vou marcar a linha média para ter a linha média como referência para as alterações que eu for fazer. Vou marcar aqui mais um pouquinho. Pronto. Então, a primeira parte que a gente tem que fazer com esse dia é a parte anterior da parábola. Depois a gente vai marcar onde a gente vê que o fio sai do desenho da carta, né? E a partir desse lugar, então, eu vou abrindo ou fechando de acordo com a primeira dobra que eu tenha feito. Pronto. A parte anterior estando coincidindo, a gente pode dar continuidade. Então, como eu não estou fazendo no taipodonte, eu vou fazer uma marcação aqui média para corresponder à posição dos incisivos e do canino e do primeiro molar superior. Eu estou fazendo um arco superior. Então, eu vou marcar simetricamente
por uma medida média, né, que eu já conheço. Então, a gente vai marcar o inset de lateral na mesial do lateral, na distal do lateral, onde vai nascer o offset de canino, e mais aqui atrás, então, eu vou marcar o offset de primeiro molar. A primeira dobra que eu vou fazer é um inset de lateral. O inset é uma dobra para dentro. Então, vou deixar o fio perpendicular ao alicate, a dobra é para dentro, então, o primeiro movimento que eu vou fazer é mesial para dentro, e então, distal para fora. Aí eu já confiro na carta se a intensidade da minha dobra foi suficiente para que eu me afaste da linha da parábola, e foi. A gente põe aqui, vocês veem aqui, ó, que o fio passou a ficar mais ou menos 1 milímetro, quase 1 milímetro para dentro da linha do desenho. E agora, então, vou fazer o offset de canino. Offset é uma dobra para fora, né? Então, o primeiro movimento que eu faço para executá-la é mesial para fora e distal para dentro. A intensidade dessas dobras depende diretamente da espessura dos dentes que o paciente tem. Mas aqui a gente vai fazendo uma média, né? E sempre a gente precisa individualizar. Se o paciente tem dentes menos volumosos, mais delicados, normalmente essas dobras são delicadas. Quando o paciente tem incisivo central muito mais volumoso no sentido vestibulolingual do que o lateral, um canino com a bossa muito saliente, então a gente tem que compensar nessas dobras aumentando a intensidade. Então aqui, ó, eu fiz um inset de lateral do lado direito, né, e o offset de canino. Então agora eu vou fazer o offset de primeiro molar. É offset, então, uma dobra para fora, primeira coisa que eu faço, mesial para fora e depois distal para dentro. Observem que o offset de molar, ele é bem mais marcado do que o de canino. Então, é uma dobra verdadeira, uma dobra que a gente vê um ângulo, né? A do canino já é mais arredondada. Tirei do plano, vou colocar no plano de novo. Observem que ao fazer o offset do molar, eu tirei do plano, então retorno para o plano. Pronto. Então agora o lado direito está feito, eu vou fazer o lado esquerdo. Deixa eu rever aqui as marcas. Vou reacender aqui as marcas. Seguro em cima da marcação. Inset de lateral, vejo se o fio está perpendicular ao alicate. Inset uma dobra para dentro, então primeiro movimento mesial para dentro, distal para fora. Vou avaliar a intensidade, coloco na carta. Ficou bem igualzinho do outro lado, então vamos fazer o offset de canino. Seguro em cima da marcação.
offset uma dobra para fora, primeiro movimento, mesial para fora, distal para dentro. Agora eu vou ver se ficou simétrico, já sei que não ficou. Não ficou, então eu tenho que entrar um pouco mais o distal para dentro para que eu fique igual do lado direito. Vou refazer a marca do molar e vou fazer o offset de molar do outro lado. Offset uma dobra para fora, então vou fazer mesial para fora, distal para dentro. Já vejo que não tá igual. Às vezes a gente faz de menos, depois faz de mais. Agora tá quase igual, só preciso fechar esse lado que tá mais aberto do que o outro. Eu vou conferir aqui fora do campo de visão o plano. Um pouquinho alterado, eu vou consertar e volto. Pronto. Voltar. Então agora eu vou colocar aqui na carta para eu ver. Tirar essas marquinhas que ficaram aqui. Observe, então. Quando eu coincido a parte anterior tá toda igualzinha, mas a partir do offset de canino esquerdo tá mais contraído. E eu gosto de olhar também fora da carta, onde que essas dobras estão diferentes. Eu já vejo que é aqui, ó, é no inset de lateral. Vocês observam que aqui tem uma dobra um pouco mais acentuada, que esse segmento do lateral tá mais para dentro do que esse. Então, eu vejo menos a face vestibular desse dente do que desse. Então, mais um pouco. Normalmente, quando a gente erra no lateral, a gente compensa em todas as outras dobras. Aí tudo fica um pouquinho alterado para compensar. Agora tá bem melhor.
botar na carta para ver. Pronto, agora tá simétrico. Então, agora, a gente iria fazer no taipodonte ou na boca o ômega, né? Então, vamos fazer duas marcações aqui pela carta para poder construir os ômegas. O ômega é uma dobra de segunda ordem, é uma dobra que a gente faz no plano vertical. E esse ponto onde a gente marca, onde a gente faz a marcação, é onde vai estar a porção terminal do ômega. Não é o começo do ômega, é o final do ômega. Então, eu vou pegar com o meu alicate 139, né? Esse é um arco superior, o ômega vai estar para cima, a minha primeira dobra vai ser para baixo. Só para ver melhor. A minha primeira dobra é uma dobra contra a parte piramidal do alicate. Deixa eu só conferir aqui mais uma vez, se eu tô marcando certo. Senão depois eles vão ficar assimétricos. Tá certo. Reforçando aqui. Então, voltando, né? Se o ômega é para cima, minha primeira dobra é para baixo. Pego com o alicate antes da marcação, deixando a marcação visível. Então, eu estou imediatamente antes da marca, faço uma dobra de aproximadamente 30 graus para baixo, né? Depois, então, eu vou inverter o alicate. Eu estava com a parte piramidal aqui, agora vou estar com a parte redonda. Com a parte redonda encaixada antes da marca, imediatamente antes da dobra agora, eu vou fazer mesial para cima e distal para baixo, e assim vai surgindo o ômega. É muito mais mesial para cima do que distal para baixo, então eu começo, ó, mesial para cima, esse alicate é fino, ó, vai começar a aparecer esse degrauzinho, mais mesial para cima. Essa primeira marquinha que eu fiz vai ser como se fosse o bico da mesial do ômega que tá aparecendo. Ela tende a querer sumir, então como ela tá querendo começar a sumir aqui, eu faço um pouquinho de distal para baixo. E assim eu vou mesial para cima, distal para baixo. Eu tenho que afastar a ponta do alicate dessa porção horizontal aqui, para eu não criar uma outra dobra. Então, eu sempre vou andando com o alicate um pouquinho, ó. Eu saio dessa base mais próximo da porção horizontal do fio e ando um pouquinho com ele mais para cima. E aí, continuo fazendo mesial para cima e distal para baixo. Agora, tá quase bom da inclinação do ômega, olha. O ômega está surgindo com uma leve inclinação para mesial. Eu quero ele um pouco mais retentivo, um pouco mais inclinado para mesial. Quanto mais eu quero inclinado para mesial, mais eu tenho que fazer mesial para cima. Então, agora ele está bem inclinado, né? Eu posso fazer, então, um pouquinho mais e ir para fazer distal para baixo. Então, agora eu vou fazer distal para baixo. A gente está fazendo um ômega de tweed, então é um ômega que não tem convexidade na porção distal. Ele é retentivo na mesial e expulsivo na distal. O espaço entre esses dois segmentos aqui, esses dois segmentos de fio, tem que permitir que eu consiga encaixar meu alicate aqui dentro para fazer a porção terminal. Agora eu vou fazer a marca de onde eu gostaria que ficasse, então, a dobra para a porção distal.
normalmente tem que ser nivelada, né? E aí vocês vão ter que conseguir aferir a espessura do fio e o seu alicate onde você pega, para você conseguir que esse segmento horizontal que vai surgir fique no mesmo plano do segmento anteriormente criado nessa porção horizontal aqui. Então, como é um fio 0,20 que eu estou fazendo, e meu alicate tem uma ponta bem fininha, eu vou pegar praticamente... Ó, não estou conseguindo chegar lá, tá vendo? Quando acontece isso, ó, eu não consigo seguir. Eu tenho que abrir um pouquinho para eu conseguir chegar até aqui. Então, aqui, quando eu coloco meu alicate, eu tenho que pensar que tem uma espessura de fio que vai ocupar esse espaço. Então, eu estou segurando na marca, mas eu tenho que compensar a espessura do fio. Então, eu tenho que visualizar o meu fio se dobrando e seguindo aqui reto. E é isso que eu estou fazendo. Então, agora fiz, então, a distal para cima. Oscilou um pouquinho o alicate. Vamos ver. Ficou praticamente no mesmo plano, mas vocês veem que tem uma pequeníssima diferença de meio milímetro aqui. Essa diferença, como que a gente corrige? Eu posso desinclinar um pouquinho meu ômega, jogando ele para distal, que ele vai fazer esse segmento descer, ou eu posso simplesmente apertar ele um pouquinho, porque lembram que eu tive que abrir porque o alicate não estava entrando? Então, só de apertar aqui assim um pouquinho, já desceu. Então, esse segmento não está mais agora desnivelado desde a base. As duas bases aqui estão iguaizinhas e eu posso, então, só levar esse segmento aqui um pouquinho para lá. Foi muito, vou voltar. Isso, agora eu vou botar aqui na mesa para eu ver se tá certo. Praticamente certo, só mais um pouquinho de nada, aí eu vou cortar. Então, esse ponto aqui é o ponto que, pela marcação que eu fiz, né, que seria justo ao tubo, esse ponto é o ponto onde começaria o tubo ortodôntico, porque eu fiz a marcação marcando na mesial do tubo. A vantagem desse ômega é que onde você marca é onde ele termina, então você passa a ter precisão. O tubo tem normalmente 3 milímetros de comprimento, né? Então, você vê o comprimento do seu tubo, vê o afastamento que você tem do começo do tubo e estabelece quanto você precisa deixar desse pequeno segmento. Então, eu vou fazer aqui, como a gente está fazendo sem taipodonte, uma média, né? Então, vou só cortar. Eu tô lixando aqui com lixa de unha, porque a gente não tem mais lima ortodôntica para comprar, né? Mas é preciso lixar. Então, assim, com uma lixa, com uma lima de pedreiro, com alguma coisa, não se pode deixar a porção terminal sem ser limada, né? Então, aqui tá o ômega pronto, né? E a gente vai fazer, então, do outro lado. Mesma coisa, a marcação tá aqui. Vou fazer agora um pouco mais rápido. O ômega é para cima, a primeira dobra é para baixo. Então, contra a parte piramidal, distal para baixo, mais ou menos 30 graus. Inverto o alicate, agora pegando contra a parte redonda. E vou fazer a mesma coisa, mesial para cima, distal para baixo, lembrando que é muito mais mesial para cima do que distal para baixo. E lembrando que essa partezinha aqui dessa primeira dobra é o bico mesial do ômega. Então, eu tenho que, para ele ficar retentivo, tem que fazer muito mais mesial para cima, para ele cair para cá. E agora, então, vou fazer distal para baixo. Um pouquinho mais de mesial para cima. Quando vocês vão estabelecer o ponto onde vai ser feita essa dobra para terminar o ômega, antes disso, vocês têm que conferir se a retentividade dele tá boa, se a inclinação dele para mesial tá ok. Porque é esse momento em que você ainda tem ajuste livre,
né? Depois que você fizer essa dobra já fica mais difícil. Então, eu vou terminar aqui, distal para baixo, venho com o meu alicate para entrar aqui nesse espacinho. Aqui eu nem vou marcar, vou fazer de olho, tá? Aqui seria o ponto onde eu vou fazer a dobra, do outro lado eu marquei, desse lado não vou marcar. E aí vai ficar praticamente no mesmo plano. Eu venho, tá aberto, tá vendo? Estão vendo que eu abri aqui, eu venho com 442, seguro no próprio ômega e fecho. Então agora eu vou cortar. E limar. Agora eu vou colocar na carta para eu conferir a simetria, se os meus ômegas estão com a mesma inclinação para vestibular, se eles estão com segmento distal igualzinho na mesma abertura. E aqui, ó, a gente já vai ver que tá parecido, mas tem diferença, né? Lado direito e lado esquerdo tá diferente. Então aqui, ó, é como se eu tivesse feito um inset com um toe out. E eu não quero isso, eu quero um toe in. Então aqui eu vou corrigir só jogando o segmento posterior para dentro. Aqui, como é um segmento pequeno, é mais fácil fazer o contrário. Para jogar o segmento posterior para dentro, eu jogo o mesial para fora. Aí ele já tá com o movimento correto. E esse aqui também tá para fora, vou jogar para dentro. Esse aqui tá um pouquinho fora do plano. Pronto. Então, praticamente tá pronto o arco superior. Então, vamos agora fazer o arco inferior, né? Mesma coisa, vamos fazer a parábola. Tá um pouquinho fora do plano, eu já olho, vou ver onde tem uma curva, faço com a mão. Vocês não podem ter medo do fio, gente, tem que pensar que o fio é uma argila. Aí quando vocês pensam que o fio é uma argila, vocês podem pegar nele e fazer com a mão. Ainda tá um pouquinho fora do plano, vou botar aqui na mesa reta para eu conferir, porque o plástico interfere. Vou marcar a linha média. E vou abrir essa parábola para ela ficar compatível com a carta, ficar simétrica.
expandir um pouquinho mais. Agora, a porção anterior está coincidindo, a posterior também. A gente vai fazer as marcações. Como eu estou fazendo sem taipodonte, eu vou usar o arco superior como referência, só para eu fazer essas marcações. Vou refazer a marcação da linha média. E a gente já sabe que normalmente o que acontece? Quando a gente coordena o arco, né, os arcos, o offset de canino inferior fica bem aqui no meio do inset superior, do inset do lateral, né? Então, é isso que eu vou marcar aqui. No caso, vocês vão marcar na boca do paciente, né, ou no taipodonte, na mesial de canino. Então, tá certinho aqui. Marquei, então, mesial de canino. Vou marcar também mesial de primeiro pré. E mesial de primeiro molar, tá? Tá igualzinho. Então, na descrição do TWID, quando ele mostra a confecção do arco inferior, o que ele fala? Para a gente achatar um pouquinho esse segmento aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é segurar na linha média e levar um pouquinho de nada esse segmento para ficar mais achatado um pouquinho. A gente abre um pouquinho na linha média, tá? Por quê? Porque os incisivos inferiores, eles ficam praticamente numa linha. Depois, então, eu venho para mesial de canino. Então, mesial de canino, para marcar a diferença entre o volume vestibulolingual dos incisivos para o canino, né, existe uma diferença importante do incisivo lateral inferior para um canino inferior. Então, eu vou fazer uma dobra de offset para acomodar o volume da cúspide do canino. Então, dobra para fora, mesial para fora, distal para dentro. Vou lá na carta, confiro se tá mais ou menos dentro do que seria o esperado. Tá, ó, saiu levemente, né? E depois eu vou voltar. Como eu expandi a região anterior, o arco abriu um pouco. Então, eu vou fechar aqui um pouquinho mais, né, deixando esse desenho aqui do canino um pouco mais marcado. Então, vou fazer agora o offset do primeiro pré. Mesial para fora, distal para dentro. A diferença de volume do canino para o pré é muito pequena. Então, a marcação aqui no fio, né, a intensidade das dobras é muito maior de lateral para canino do que de canino para primeiro pré. Uma coisa que eu gosto sempre de mostrar é que esse segmento aqui, que é o segmento de canino, ele é paralelo ao segmento dos prés. Não é o segmento do pré virado para dentro. O arco é uma parábola, né? E vai abrindo cada vez mais. Esse segmento não pode vir para dentro. Se tiver que vir para dentro, tem que vir aqui na mesial de canino, não entre canino e pré. Então, agora, eu já tô achando que tá aberto demais, vou fechar aqui na mesial do canino, jogando a distal para dentro. Ó, porque senão eu vou ficar com o arco muito para lá. E agora eu venho, então,
uma dobrinha que eu vou descompensar. Eu venho na marcação da mesial de primeiro molar e vou fazer mesial para fora, distal para dentro. Botar no plano. E agora, vou, então, fazer o lado esquerdo, tá? Aqui, depois, eu vou ter que fechar um pouquinho, vou fechar logo um pouquinho agora, mas vou ter que trabalhar na forma do arco depois. Então, vou conferir marcação de linha média. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, né? Então, offset é uma dobra para fora, mesial para fora, distal para dentro. Mesial para fora, distal para dentro. Pré-molar, mesma coisa, mesial para fora, distal para dentro. E aí, eu vou conferir como que ficou. Já vejo aqui que eu joguei muito distal para dentro, então eu já vou jogar um pouquinho para fora. Aí, foi demais. Coloco na carta. E vou fazer a dobra do primeiro molar. Quando eu olho agora os dois lados, eu vejo que tem uma diferença e eu tenho que saber qual que me agrada mais. Então, eu gosto de olhar o fio sem interferência das linhas da carta, para eu tentar descobrir onde que estão as assimetrias. E isso que eu sempre falo para vocês, que vocês têm que treinar o olho de vocês. Então, o que que eu olho? Eu olho se as dobras são iguais de um lado para o outro. Então, eu vejo a intensidade dessa dobra, eu comparo com essa, dessa com essa, dessa com essa. Eu vejo que aqui estão todas mais suaves. Outra coisa que eu gosto de fazer é virar o fio. Eu viro assim, ó, e vejo que às vezes só a posição que eu coloco o fio já me confunde um pouquinho. Então, aqui eu já tô enxergando melhor. Aqui eu tenho que jogar um pouquinho pra dentro. Pouca coisa, isso. E intensificar um pouquinho de nada esse daqui, esse offset. Talvez jogar aqui um pouquinho mais pra dentro. Colocar na carta. Tá simétrico, tá? Então, agora, eu vou fazer uma marcação aqui para fazer os ômegas de novo.
marquei muito para mesial, como eu tô marcando sem taipodonte, né? Então, essa marca, se a gente quer que o ômega fique justo ao tubo, eu estaria marcando imediatamente antes da entrada do tubo, né? E aí, aquela mesma regrinha, toda vez que você for fazer o ômega, você pensa para onde que tá, qual é o fio, qual é o arco e para onde que você vai querer que esse ômega fique. Arco inferior no plano assim, ômega para baixo. Então, vou segurar a contraparte piramidal imediatamente antes da marca, conferir se o fio está perpendicular ao alicate e dobra de 30 graus para baixo. Troco a posição do alicate, agora eu vou trabalhar a contraparte. Eu estava assim, né, com a piramidal, fui distal para baixo, agora inverti. E então, vou fazer mesial para cima até que forme o biquinho da mesial do ômega. Mesma coisa. Eu já posso, como ele ficou um pouquinho aberto, eu já posso segurar com o 442 aqui e pegar o corpo do ômega e rodar para dentro, que eu quero que ele fique mais perpendicular. E aí, vou marcar o ponto onde eu quero que a dobra fique. Tá vendo que a pontinha do meu alicate não tá entrando. Ó, observa como eu abri. Isso é um erro, a gente não deve fazer assim. Mas deixei abrir. Então, quando a gente deixa abrir, depois você tem que fechar. Tudo, se você puder não errar, é melhor do que consertar. Deixa eu conferir o plano. Praticamente no plano, só preciso um pouquinho mais aqui. Pronto, agora então a gente vai fazer o outro lado. Então, antes de virar, vou cortar essa porção aqui. Cortei, limei. Então, eu tenho um ômega feito. Eu, aqui na hora que tava demonstrando pra vocês, me distraí e fiz ao contrário. Isso às vezes a gente faz, né? Como a gente fez todo simétrico, não tem problema, porque tudo que eu marquei pro lado de cá, eu fiz a marcação na carta, tudo que eu marquei pro lado direito, eu marquei pro lado esquerdo na mesma distância. Na boca, isso às vezes não dá certo. Então, você tem que prestar muita atenção, porque se o paciente é simétrico, e você faz isso que eu fiz de inverter aqui a direção do ômega, você pode simplesmente virar o arco. Se o paciente é assimétrico, os dentes têm tamanhos diferentes, distâncias diferentes em relação à linha média, se você fizer isso, as dobras vão ficar em posição errada. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a marcação que eu fiz, mas eu não posso me confundir de que direção é essa de ômega que eu quero, porque senão vai ficar um para cima, outro para baixo. Então, a minha marcação tá aqui, o arco é inferior, né? Se a marcação está aqui, eu vou pegar imediatamente antes dela, né?
isso. É um arco inferior e eu quero o ômega para baixo. Se eu quero o ômega para baixo, primeira dobra é para cima, né? Foi isso que eu fiz ao contrário, fiz como se fosse superior do outro lado. Então, aqui eu tô compensando. Primeira dobra sempre ao contrário da posição que o ômega vai ficar. Então, aqui eu vou pegar invertido. Às vezes as pessoas falam, ah, fazer inferior é muito difícil. Não é, gente. É só saber que o ômega para cima, primeira dobra para baixo. O ômega para baixo, primeira dobra para cima, né? E depois não importa mais. Se tá aqui, fez isso da primeira dobra com a parte piramidal, a segunda você já vai fazer com o redondo na posição para baixo. Aí, o que que você vai fazer? Mesial e distal. Mesial para baixo, distal para cima. O que a gente constrói primeiro nesse ômega é a mesial dele. Então, é a parte que tem a retentividade, onde você vai amarrar o seu amarrilho. Então, agora eu vou conferir aquelas questões que a gente já sabe, né? Se os dois lados estão iguais, se os ômegas estão com a mesma inclinação, esse está mais para dentro, esse está um pouquinho mais para fora, esse está mais fechado, esse está mais aberto. Então, eu vou inclinar esse daqui um pouquinho para dentro. Para inclinar o ômega para dentro, vocês seguram com 442 aqui. Antes dele, pega o corpo do ômega com 139 e joga para dentro um pouquinho. Agora, acho que foi muito, vou inverter um pouquinho. Pronto. E joguei o segmento um pouquinho para dentro. Segmento distal ao ômega. Esse lado tá mais aberto. Um pouquinho de nada aqui. Pronto, agora tá pronto. Agora, então, a gente vai fazer o que a gente chama de coordenação. A coordenação é a gente fazer o arco superior, encaixar sobre o arco inferior, né? De maneira que a gente tenha a relação das faces vestibulares dos dentes inferiores corretamente em relação aos dentes superiores, para a gente não ter overjet exagerado nem na região anterior, nem na posterior. A coordenação do arco interfere diretamente nessa distância que os dentes inferiores ficam dos superiores no sentido lateral. Então, ó, aqui observem como a gente construiu com medida média, né, pela carta. Os offsets inferiores estão bem encaixados no inset dos laterais e vem um distanciamento para cá, só que observem que tem mais espaço do que deveria ter. A coordenação nessa região anterior aqui estaria correta, né, se o lateral toca no offset de canino, mas aqui precisa existir um contato. Então, nessa região posterior, o que que a gente faz? A gente normalmente
tira a forma do arco do modelo inferior do paciente. Então, eu faço uma superposição do fio inferior sobre o modelo inferior. Considero que vai ter um uso de espaço de 2 milímetros, de 2 milímetros do bracket, da espessura do bracket. Então, é um pouquinho mais largo do que seria só justaposto à forma do arco, mas eu não posso ter uma diferença da forma do meu desenho de arco para a forma do arco do paciente. Então, isso eu tiro do modelo inferior. Depois que eu fiz isso, então eu venho para minha carta de simetria para ver qual dos dois arcos eu vou mexer, né? Então, se eu considerar que esse meu arco inferior está correto, né, quem eu tenho que mexer é o superior para conseguir obter uma coordenação correta. Então, esse aqui tá simétrico, tá todo certinho. Então, eu vou mexer no superior para que eu possa fazer o encaixe. Onde eu posso mexer? Ele tá todo bonitinho, todo certinho. O que que eu vou fazer? Eu vou fechar primeiro um pouquinho na linha média, porque aqui me parece mais um problema de largura do que de qualquer outra coisa. Então, eu seguro na linha média. E aí, não é fechar muito, não é nada grosseiro. 2 toques aqui, 2 toques aqui. É uma coisinha de nada. Coloco lá de novo. Quase chegou. Aí, eu observo. Eu quero fechar mais na linha média, ou eu quero fechar, por exemplo, em lateral ou em canino. Eu ainda vejo uma diferença de um lado para o outro. Eu vejo esse lado mais aberto. Então, eu vejo esse lado mais aberto. Então, pela observação, eu vejo que tá a abertura começando aqui no inset de lateral. Então, contrair um pouquinho aqui. E agora a gente chegou a uma coordenação ideal. Observem. Mais ou menos 2 milímetros de afastamento na região de incisivos. Offset de canino inferior tocando no inset de canino superior. Um espaçamento de aproximadamente 1,5 milímetros simetricamente dos dois lados, né? Maiorzinho no canino, porque o canino tem aquele bojo, e segue afinando, e praticamente igual dos dois lados. Normalmente a gente pede para ficar igual. Como eu tô em cima do pano, né, dá um pouquinho de interferência, mas vocês veem que o desenho tá praticamente igual. E também que os ômegas estejam similares e com a abertura desse segmento distal igual, tá? Então, era isso. Arcos coordenados.